Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre articuladores. Essa aula vai se dividir em três etapas. Primeiro a gente vai ver um pouco sobre definição e conceitos e para que servem esses articuladores. Depois vai ter uma sequência de imagens mostrando a montagem de um articulador semi-ajustável e após isso vai ter vídeos. A parte de montagem do articulador vai ficar mais elucidada para vocês quando vocês pegar os vídeos para ver. Esses vídeos eles já estão baixados no canal do professor Leonardo Merzari. Eu vou depois entrar junto com vocês e mostrar para vocês, tá? Vocês se inscrevam no canal do professor, porque ele fica bastante contente com isso, tá? Então vamos lá, articuladores. Quais as definições de um articulador? O que é um articulador, então? A gente tem algumas definições segundo alguns autores clássicos. Paul Seth definiu que seria um aparelho no qual se montam os modelos das arcadas superior e inferior para reproduzir as relações intermaxilares e os movimentos da arcada inferior com relação à superior. Então, em 64, Paul Seth já falava. A gente transfere para o articulador semiajustável a relação da maxila para o crânio do paciente, a posição correta dessa maxila, e a relação correta da mandíbula em relação a essa maxila. E consegue também reproduzir os movimentos mandibulares, como abertura, fechamento, a lateralidade, protrusão. Schillingburg, em 98, articulador é um dispositivo mecânico que simula os movimentos da mandíbula, semelhante ao que já tinha sido falado. Oxon, em 92, instrumento que duplica os movimentos bordejantes, os movimentos limítrofes da mandíbula, sendo importante para diagnóstico e planejamento. Então o Oxon já botou algo a mais. O articulador é extremamente importante para a gente fazer o diagnóstico correto do nosso paciente, claro, em casos de média e alta complexidade, planejamento e eu já adianto também execução nos nossos casos. Então, nossos articuladores, eles vieram para ajudar a gente a planejar, fazer o diagnóstico, o planejamento e execução dos casos. Maciel, 96. Ele pode ser usado como um meio auxiliar para estabelecimento de um correto diagnóstico, bem como para o desenvolvimento de um plano de tratamento eficiente e para o tratamento reabilitador. Sturt, lá em 59. Articulador não é uma máquina mastigatória nem a boca do paciente. É, em primeiro lugar, um instrumento de registro das relações crânio-dentárias. Então, eu vou ter um posicionamento tridimensional da maxila em relação ao crânio do paciente duplicado no meu articulador. Isso, claro, num articulador semi-ajustável, tá? Ou totalmente ajustável. E também maxilomandibulares, a relação correta da mandíbula em frente à maxila. E eixos de rotação e as trajetórias desses eixos. Quando eu falo eixo de rotação, pessoal, é só imaginar um eixo que transpassa um côndilo até outro. Quando a gente vai fazer abertura e fechamento de boca, há a rotação desse côndilo. Então esse aqui é o eixo de rotação mandibular. Então, um articulador, ele deve nos dar uma relação maxila e articulação, maxila e base do crânio. Ele me dá posicionamento tridimensional da maxila do paciente em relação ao seu crânio. Uma relação da maxila e mandíbula, a posição da mandíbula contra a maxila e duplica os movimentos mandibulares, seja ele lateralidade, protrusão, abertura. E o histórico disso? Não é de hoje que é usado articuladores para fazer esse planejamento e execução dos casos. Lá em 1800 já existiam alguns tipos de articuladores, muito semelhantes aos tipos de articuladores não ajustáveis que a gente tem hoje, que é chamado de charneira ou oclusores. O articulador de Guise é muito semelhante ao nosso charneira, só que tem um pino incisal. Novamente, eles vão evoluindo com o tempo, tá? E hoje o que a gente tem nos articuladores é muito semelhante aos articuladores semi-ajustáveis. A gente tem alguns totalmente ajustáveis aqui, tá? A gente for ver, o arco facial não é algo recente. A gente vai, às vezes, conversar com alguns colegas, arco facial é uma coisa que não é preciso ser usada em nenhum caso. A gente sabe que tem casos que realmente não precisa, mas tem casos que é importantíssima a utilização de arco facial.
ele já foi projetado lá quase em 1900, há mais de um século atrás. Então, até a utilização de articuladores totalmente ajustáveis. A gente não vai adentrar na parte de articuladores totalmente ajustáveis, porque o contato que a gente tem com esses articuladores é mínimo. Normalmente, quem já teve contato ou utilizou esses articuladores totalmente ajustáveis, fala que o custo-benefício da utilização não é viável, não é tão interessante. Que os nossos semi-ajustáveis já são suficientes para a execução dos nossos trabalhos. E é com eles que a gente trabalha. Então, o que a gente tem hoje? Os articuladores não ajustáveis, chamados de charneira ou oclusores. Os nossos semi-ajustáveis, que uma marca comercial bastante famosa desses articuladores é o da BioArt. E os totalmente ajustáveis, como eu citei anteriormente, a gente não vai adentrar muito neles. Então, o objetivo deles é auxiliar nas fases laboratoriais de trabalho protético, e quando se utiliza articulador, se introduz nos trabalhos construídos certas particularidades, permitindo assim chegar mais próximo da realidade do paciente. Então, quando o articulador ele é montado com exímio, um carinho bem feito, ele vai transportar as informações extremamente relevantes do paciente para o meu articulador. Para assim eu conseguir executar, planejar e fazer o diagnóstico com mais precisão. Então, o estabelecimento de um correto diagnóstico, desenvolvimento de um plano de tratamento eficiente e para a correta construção das próteses dentárias durante o tratamento. Na parte de diagnóstico, ele melhora a visualização da relação estática e dinâmica dos dentes. Eu não vou ter interferência do sistema neuromuscular, então eu consigo avaliar guias com mais facilidade no articulador. Permite um exame lingual da oclusão do paciente, porque no articulador eu consigo virar ele para ver a relação estática e dinâmica dos dentes pela visão palatina ou lingual. E eu consigo fazer uma análise funcional da oclusão. Então, dentro do plano de tratamento, eu consigo, com os modelos corretamente montados no articulador, fazer um encerramento diagnóstico, planejamento e mapa de ajustes oclusais, a parte de encerramento de placas oclusais, desenho de próteses dentárias e a parte de orientação do paciente. Muitas vezes, a gente, por dentes mal posicionados, a gente tem que realizar desgastes severos, às vezes indicar uma endodontia para fazer uma coroa, ou às vezes a extrusão de um dente é tão severa que condena esse dente, em relação ao plano reabilitador. E para um paciente condenar um dente que teoricamente não incomoda, é difícil a aceitação. Então, muitas vezes tu mostra no articulador que aquele dente não permite a execução do caso, e quantos modelos estão montados no articulador, fica mais fácil o paciente conseguir entender. Então, muitas vezes eu faço essa etapa de planejamento, eu planejo o caso, sento novamente com o paciente, com o articulador na mão, fotografias, e explico para ele o porquê alguns elementos vão ter que ser desgastados, ou outros elementos vão ter que fazer intrusão, extrusão, com os modelos articulados. Fica mais fácil para o paciente vislumbrar isso. Então, em relação ao tratamento, eu consigo uma melhor harmonia oclusal quando eu utilizo corretamente o articulador e, obviamente, tudo que eu faço previamente, pessoal, um bom planejamento, um bom diagnóstico, uma boa execução, eu diminuo o tempo de cadeira. Isso quer dizer que eu poupo o tempo. Tudo que é investido em diagnóstico e planejamento, tu ganha em dobro depois. Então não é tempo perdido isso, é tempo ganho. Alguns determinantes da morfologia oclusal, a gente acabou de ver agora determinantes. Vamos ver isso no nosso articulador. Eu tenho o meu guia condilar, que é possível de ser personalizado, entretanto a gente vai utilizar com valor médio 30 graus. Esse guia condilar é ajustável no nosso articulador, é essa parte do articulador aqui, esse aqui é o elemento condilar, que corresponde ao nosso côndilo. Ele vai ter relação direta com a altura de cúspides, altura de dentes anteriores, inclinação de dentes anteriores e guia incisal. Então, esse determinante condilar vai influenciar na morfologia dos meus dentes.
O ângulo de bench, ele pode ser ajustado, na verdade ele deve ser ajustado no seu valor médio em 15 graus e ser ajustado na nossa aleta, isso no articulador, certo? E vai influenciar principalmente os movimentos horizontais, o movimento de lateralidade.